eles receberam o castigo de 3 meses de reclusão sob a regra do silêncio. Podiam falar nada. Queria impor essa regra aos meus filhos lá em casa. Regra do silêncio. 3 meses sem falar nada. No começo, aqueles 2 rapazes, aqueles 2 jovens monges, eles se entregaram à oração e ao estudo. Mas com o passar do tempo, aquele silêncio parecia que estava oprimindo aqueles rapazes. E aquelas horas vazias se tornaram não só vazias, mas pesadas. Até que um deles teve uma ideia. Ele foi lá no lugar de fora do mosteiro, recolheu algumas pedrinhas lisas e bem chatinhas, procurou aquelas que fossem assim do mesmo tamanho e separou 28 pedrinhas e pintou em cada uma delas números diferentes. E inventou um jogo para eles brincarem durante aqueles momentos ali de silêncio, de solidão, de inatividade. E diz a história que no início era assim muito complicado para eles se comunicarem, porque eles não podiam falar. E então eles estavam se comunicando através de gestos. E depois de algumas semanas, se comunicando através de gestos, eles começaram a estabelecer as regras para o seu jogo de pedrinhas marcadas. E a coisa mais difícil para eles era manter o silêncio quando um deles vencia o jogo. Quando vencia o jogo, não poder falar era algo terrível. Foi aí que um deles teve uma ideia. Na regra do silêncio tinha uma exceção. Eles não podiam falar nada, mas podiam fazer uma oração. A oração dizia assim: Dissicto dominus dominó mel. Dissicto dominus dominó mel. E aí, reduzindo essa oração a uma única palavra, o vitorioso, ele exclamava diante da sua vitória, dizendo: dominó, dominó. Não se sabe muito bem, existem algumas controvérsias, se essa história foi que realmente deu origem à brincadeira do dominó. Sabe-se que esta expressão dissicto dominus dominó mel é a oração latina lá do Salmo 110, quando o salmista diz: disse o Senhor ao meu Senhor, uma oração que é repetida 4 vezes no Novo Testamento. E essa história ela tem uma lição muito interessante para as nossas vidas. Qual é a aplicação aqui? Enquanto os outros membros do mosteiro acreditavam que aqueles 2 homens piedosos estavam orando quando gritavam dominó, na verdade eles estavam brincando. As pessoas olhavam e achavam que eles estavam orando, mas na verdade eles estavam brincando. Quando eles expressavam dominó, eles não estavam se dirigindo ao Senhor. Eles estavam apenas expressando a sua alegria diante de uma farra, diante de um entretenimento. A mesma coisa acontece hoje em dia. Tem muita gente na igreja brincando de dominó. Vem para a igreja para brincar de dominó. O que eu quero dizer com isso? Existe toda uma atmosfera religiosa, como lá no mosteiro. Existe discurso religioso, como lá no mosteiro. Mas no final, o que existe?
um cristianismo de brincadeira, um cristianismo lúdico, um cristianismo de autoajuda, um cristianismo de, assim como lá no jogo, de agrado à consciência. Uma vez, através do profeta Isaías, Deus disse assim: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Quando a gente sai de casa e vem para um momento como esse aqui, o que a gente pensa? O que a gente vem fazer domingo de manhã, 10 horas da manhã, nesse local aqui? Qual é a intenção com a qual você chega aqui? Então, o nosso coração, disse Deus através do profeta Isaías, ele deve acompanhar aquilo que os nossos lábios estão proferindo. Isaías disse que o nosso viver, ele deve corresponder àquilo que nós manifestamos ao Senhor através das orações, dos hinos. Então, é um alerta para que a gente não fique brincando de dominó na igreja, não é? Que o dominó seja apenas uma brincadeira para os nossos dias de folga, quando nós estivermos de férias com os amigos. Que a gente não pratique dominó na igreja. Muita gente, a gente olha assim, acha que está adorando, está só brincando, é só entretenimento vazio, que não transforma, não modifica a vida da pessoa quando ela se aproxima do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos que a Tua graça seja sobre as nossas vidas, que a Tua graça seja sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, que a Tua graça seja sobre a nossa igreja. Dá-nos, ó Deus, a consciência e o entendimento do que estamos fazendo aqui. Nós assim oramos e nos colocamos diante do Senhor. Auxilia-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. E aceita, ó Deus, o culto que a Ti ofertamos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.